experiência, né, que fez parte, então, do desenvolvimento desse capítulo de livro, né, na verdade, a gente sempre vai acrescentando algumas coisas a partir daquilo que a gente vai vivenciando, né. E eu comprei um livro do Nelson e do Stolterman, que eu estou gostando muito, que se chama The Design Way. Não sei se vocês conhecem, se já leram, se gostam ou não. Intentional Change in an Unpredictable World. Né? Eu estou achando esse livro muito, muito interessante. E ele tem um capítulo em que ele fala sobre serviços e vai definir o design, né? Eu deixei em inglês, mas eu vou fazer meio que uma tradução, enfim, como se diz, dentro do possível, vocês me perdoem, né? Mas eles vão dizer que o design, porque estão definindo o design, né, como uma área estreitamente, umbilicalmente ligada ao serviço. Ele diz que o design, idealmente, é sobre o serviço para o outro, não simplesmente sobre mudar o comportamento de alguém para o seu próprio bem, ou convencê-los a comprar produtos e serviços, né? E continuam dizendo que deveríamos também apontar, desculpe que acho que teve uma autocorreção aí, que então depois eu vou corrigir para passar para vocês, mas deveríamos também ressaltar que o serviço não significa, né, ajudar as pessoas a criarem aquilo que elas já sabem que querem. O sucesso do processo de design pode melhor ser determinado quando aqueles que estão sendo servidos experimentam a surpresa do auto-reconhecimento. Eles vão dizer também, então, que o papel do design é fazer um meio do caminho, né? Não sei exatamente qual seria essa tradução de midwife, né? De que onde o desejo, desculpa, que não tenha podido ser imaginado completamente desde o início, seja pelo cliente ou pelo designer, né? Então, esse papel do designer, né? É fazer esse meio do caminho, esse percurso daquilo que eu desejo, né? Desse desejo, e fornecer resultados finais na forma de um resultado esperado e inesperado, né? Essa contradição, eu acho muito interessante que eles colocam, né? Aquilo que estava ali, meio quase que no inconsciente, mas que ele não está totalmente percebido. E eles vão dizer, então, que os produtos criados, né, projetados, sejam concretos ou conceituais, apenas têm valor e significado por causa, devido a essa relação de serviço intencional. Portanto, é por meio da presença de uma relação de serviço, gente, esse autocorretor me deu uma rasteira. É somente, então, através da presença dessa relação de serviços que a mudança intencional pode vir a ter significado e dar significado às vidas individuais e coletivas. Para um designer, a relação de serviços é a causa teleológica básica, quer dizer, o propósito do design, né? Então, eu acho que na verdade, foram trechos pincelados desse capítulo do livro, né? Mas eu acho que isso tem muito a ver, essa posição do design nessa relação que se estabelece num processo de inovação social, né? Então, acho que esse ponto de vista é muito interessante, né? Dentro desse capítulo, eles tem um gráfico, eles discorrem, então, sobre as várias relações de poder que se estabelecem ou podem se estabelecer entre um designer ou um grupo de designers e um cliente, né? Então, onde o papel do design tem um protagonismo e ele define as coisas, né, impõe praticamente ao cliente, tem uma participação mínima, ele chama dessa abordagem do designer artista. E o oposto, não é, onde o designer tem uma participação mínima e o cliente define todo o processo, né, conduz, ele chama desse designer facilitador, meio uma ferramenta, um instrumento, né, aquele que vai traduzir
esse desejo, essa vontade do cliente. Depois ele acha que o designer especialista, de certa forma, também se coloca como um especialista, também tem um protagonismo um pouco maior do que o cliente, né? E o inverso, esse designer que se coloca como técnico, ele tem um protagonismo um pouco menor, esse cliente se sobressai mais, conduz mais, né? E ele acha, eles acham, né, no mesmo livro, que utopicamente ou idealmente essa relação, esse design de serviço deve ser uma relação mais equilibrada e que isso não significa que ela seja, que não existam tensões, conflitos algumas vezes, visões diferentes, né, mas que deve-se procurar buscar esse equilíbrio, né, essa relação um pouco mais também paritária. E a outra ideia que eu acho também muito importante, né, dentro da ideia, é a visão de sustentabilidade, né, tem várias visões, né, eu gosto muito, acho muito interessante essa visão do Manzini, em que ele diz que sustentabilidade é uma forma de ser, estar e fazer, né? Acho muito interessante porque são 3 verbos, né? Ser, estar e fazer, que tem a ver com as condições existenciais, né? E tem um outro verbo que está fora aí desses 3, mas que também faz parte, né, da nossa vida, que é o ter, mas ele não está aí. Acho muito interessante porque muitas vezes o design está voltado a esse ter, né, a esses objetos, a essa condição material, mas eu vejo que esse verbo, essa condição existencial, digamos assim, parte da nossa vida está fora, aí ele se coloca muito mais como meio e não como fim, né? E então nessa ideia de sustentabilidade que o Manzini propõe, então ele fala das pessoas viverem melhor, consumindo menos, né? E a ideia de regeneração dos seus contextos de vida, né? Que talvez tenha a ver também, né, Virgínia, com essa ideia do design e das cidades, né, e da inovação nessas comunidades, né? O que significa isso? Eu acho que tem uma densidade, uma complexidade, essa ideia de regenerar os contextos de vida, né? Em várias dimensões, né? Os nossos contextos de vida estão muito esgarçados, né? Estão muito precários, né? E tendem a se precarizar mais, né? Então, essa ideia de viver melhor em contextos de vida mais regenerados, eu acho que ela é muito importante, né? E aí, inovação social, acho que é um outro conceito também impreciso, né, e que muitos usam, seguindo a ideia do Manzini, né, ele atribui, né, o termo inovação social a essas mudanças, né, mudanças no modo como indivíduos ou comunidades agem para resolver os seus problemas ou criar novas oportunidades. Ele vai dizer também que essas inovações são guiadas mais por mudanças de comportamento, né, do que por mudanças tecnológicas ou de mercado, e que geralmente emergem através de processos organizacionais, né, de baixo para cima, em vez daqueles de cima para baixo. Ele vai naquele livrinho dele, né, de design para inovação social, né? Mas acho também que essa definição, né, em inglês, que também está dentro desse projeto aí, né, de inovação social, governança, né, e construção de comunidades, né? O Moliaert vai dizer que inovação social, tanto nas suas dimensões de produto e de processo, ela é caracterizada pelo menos por 3 formas de objetivos, né, de coisas que você alcança, que podem acontecer em conjunto ou separadamente, né, acompanhados de um tipo de ação coletiva, que se opõe a uma ação individual. Então, ele vai dizer que o primeiro requisito, digamos assim, né, ela contribui para satisfazer necessidades humanas e que, de uma outra forma, não teriam sido consideradas ou satisfeitas. Ela amplia o acesso a direitos e ela também aumenta, né, estrutura melhor, amplia as capacidades humanas. Então, essas 3 condições, digamos assim,
eu acho que são importantes que o Moriarty coloca com relação à inovação social, né? E o André e Abreu, né, esses dois autores, também vão colocar o que eu achei muito interessante, né, para a gente, como é que a gente analisa, né? Tá, mas como é que eu caracterizo uma inovação social? Como é que eu posso analisar, né, esse processo de inovação social, né? Então, ele coloca essas dimensões, quer dizer, a natureza, os estímulos, né, os recursos e dinâmicas, os agentes e os meios inovadores e criativos, né? E ele fala também, eles falam, né, também que o resultado geralmente, via de regra, desencadeia uma relação, uma mudança nas relações de poder. Tem a ver um pouco também, por isso que eu trouxe aquela visão de design no início, né, essas relações aí. A natureza, com relação à natureza, eles vão dizer que a inovação social não é uma inovação mercantil, tem caráter também coletivo, né, que se opõe a alguma coisa individual. Visa e gera transformações nas relações sociais. Ela é alguma coisa que escapa à ordem estabelecida, né, porque justamente ela é uma inovação, é uma ordem social já definida, né? Envolve uma nova forma de pensar ou de fazer alguma coisa, e essa mudança social, ela muitas vezes ela é qualitativa em relação a processos tradicionais, supõe uma atitude crítica e um desejo de mudar, assume uma maior relevância no âmbito dos processos, né? Então é muito importante a atenção ao processo, como ela ocorre, né? Como a gente vai participar da gestão, então, desses processos, né? Que é um pouco o foco dessa disciplina, né? Então, como é que eu exatamente promovo essa inclusão social? Como é que eu capacito os agentes, os atores, entre aspas, mais fracos nesse processo, né? E ela pode acontecer em vários domínios da sociedade, né? O que estimula esse processo, né? Essa necessidade ou essa percepção, claro, da necessidade de se vencer adversidades, ou riscos e riscos também, né? E a possibilidade também de aproveitar oportunidades e responder a desafios. Ela tem muita relação com o desenvolvimento local, porque ela envolve essa promoção de mudanças estruturais e que, então, podem promover uma capacitação individual, ou devem, né, promover uma capacitação individual, tanto individual como coletiva, né? E é uma capacitação, então, que tem a ver com esse protagonismo, uma proatividade, uma visão até de projeto de futuro, né? Uma visão crítica sobre o presente, que possa, né, contribuir para que essas pessoas, esses vários agentes, identifiquem, em primeiro lugar, os seus problemas, claro, né? E também algum caminho de solução, né? Então, essa capacidade, né? Que recursos que são necessários para esses processos de inovação social? Vários níveis, né, vários âmbitos de conhecimento, saberes, né, também, não só conhecimento científico, né, saberes técnicos, a cultura, né, a cultura material, né, técnicas também, né? É preciso que esses agentes, que eu tenha uma qualificação não só no sentido técnico, né, uma qualificação humana, empática, a questão do diálogo, né, uma percepção também, uma qualidade dialógica, né, como a gente diz, né, e esse capital relacional, né, quer dizer, se eu não construo uma confiança interna entre as pessoas, né, entre os envolvidos diretamente, e caminhos e canais de cooperação com agentes internos ou stakeholders, mas que vão influenciar no processo também, é muito difícil né, do processo avançar e se consolidar, né? É importante esses dois níveis, né, de relação. O capital relacional ele é fundamental, né? Com relação às dinâmicas, né, como é que são essas dinâmicas, né? Muitas vezes essa autossustentação ela é difícil, né? Muito difícil, porque está fora do âmbito
mercantil, né? Como é que eu subsidio isso, esses processos, né? Como é que eu mantenho esses processos vivos, né? E muitas vezes eu dependo também para essa consolidação e para a difusão, né, de que exista um reconhecimento institucional das instituições, desse status quo que está aí, né, da sua eficácia, daquele processo, ou daquele produto, né, ou de um serviço. Então, eu preciso ter um reconhecimento institucional de alguma forma, né? Eu preciso de tempo também. O tempo, a Chiara Del Gaudio tem um doutorado muito bonito que ela realizou na PUC, né? Ela coordenou esse livro onde eu escrevi um capítulo, né? Ela fala do tempo de uma forma muito, muito interessante nos processos de inovação social, e aí é muito difícil, né, a gente falar de gestão e a gente pensar num tempo que não é só o tempo do nosso projeto, né? E esse espaço também de interação, aonde? Quais são esses espaços, né? Quem está também nesses espaços, né? Com relação aos agentes, né, eles vão emergir muitas vezes fora das instituições, né? E muitas vezes, frequentemente, contra até essas instituições, né? Eles podem ser agentes no sentido realmente de ter um protagonismo para atender a finalidade do processo de inovação, ou eles podem ser também mediadores, né? Tem várias categorias aí de agentes, né? E também tem, então, especificidades diferentes no processo, né? Existe também uma característica de um certo protagonismo informal, né? Quer dizer, um movimento social que emerge, muitas vezes associado àquela busca, né, aquela necessidade identificada, uma oportunidade, né? Quer dizer, tem uma mobilização por um certo objetivo, né? Uma organização da sociedade civil, muitas vezes, né? Quer dizer, ela pode ser estimulada, iniciada até por uma instituição, mas se ela não tiver uma articulação forte com a sociedade civil, né? Geralmente, quer dizer, associada ao terceiro setor, ela se transforma numa iniciativa populista, não é? Ou de cima para baixo, ela não vinga como inovação social, né? Ela está muito vinculada à gestão, né, e políticas públicas, pode estar, né? E também posso ter, quer dizer, eles participam, são agentes também, gestores, né, e políticas públicas nesse processo, e também algumas entidades privadas, né, que têm iniciativas de responsabilidade social. Então, são vários perfis de agentes, né? E a relação de hegemonia e de resistência, ela é crítica nesse processo, né? Existem processos de poder mesmo que ocorrem, né, de domínio e de resistência, né? E aí essas perguntas são muito importantes nesse processo, né? Até que ponto, né? Qual é a extensão da capacidade desses agentes fracos, entre aspas, né, vulneráveis a algum tipo de exclusão, para inovar? Que capacidade que eles possuem, né? Ou como é que eu trabalho para fortalecer essas capacidades, né? Essa capacidade. E, no caso da inovação, partir dos agentes hegemônicos, né, até que ponto esses agentes permitiriam esse empoderamento dos agentes fracos, alvo da iniciativa, né? Então, essa correlação de forças, né, e essa percepção desses papéis, né, dessa dinâmica, como é que ela está acontecendo, desses agentes, né, para o design, ela é fundamental, né? Do ponto de vista dos meios inovadores ou criativos, né, importante a gente perceber ou localizar qual é essa comunidade, né, quais são as suas fronteiras e também essas suas relações, claro, né, mas até onde vai esse sentido de identidade, de pertencimento, né, e como eu também fortaleço no processo, quer dizer, não só o alvo daquilo que eu pretendo, né, mas essa identidade, esse sentido de pertencimento nesse grupo, né. E fundamental também, claro, esse espaço rede, né? A gente está aqui interagindo, né, pela internet, pelo Google Meet, né? Mas quais são, né, esses locais, esses espaços de rede,
materiais ou imateriais, aonde o processo possa efetivamente se dar, né, acontecer, ter um fluxo, né, e é importante também que esses meios possuam uma plasticidade, uma flexibilidade, por um lado, mas também tem uma organização, né, quer dizer, não é uma coisa engessada, mas também tem algum perfil de organização, né. Então, por um lado, quer dizer, uma certa diversidade sociocultural, inclusive nesses ambientes, né, entre esses agentes, e também uma certa abertura para o exterior, né, uma certa permeabilidade. Né, é muito difícil você lidar também com um grupo muito fechado, né, mas como é que se dá essa abertura, né, como é que se dá essa relação? Né? A tolerância também é importante nesse grupo, nesse meio, para permitir a criatividade, para permitir a inovação, né, permitir o risco. E a democraticidade, claro, né, como é que eu contribuo, fortaleço a participação ativa das pessoas. Né? E aí, não é diante desses aspectos da inovação social, né, eu considero muito importante que a gente reflita, né, sobre o protagonismo, né, como é que a gente, como designer, vai olhar para esse equilíbrio, essa relação de poder, né, essa identificação das necessidades, esse caminho para soluções, né, entre esses vários stakeholders, né, ou pessoas que são impactadas pelo processo. Né. É preciso também pensar em qual é a estratégia de gestão que é adequada nesse processo, que é diferente de processos convencionais, onde eu estou trabalhando numa empresa, num escritório, né. E o escopo de projeto também, eu preciso pensar qual é o escopo de projeto efetivo dentro dessa situação em que eu me encontro, nesse contexto, né? E a dimensão temporal, né, que eu já comentei também, ela é, então, fundamental, né? Protagonismo, né? O que é protagonismo, né? Vem uma palavra que vem das artes cênicas, né? Também vem das pedagogias emancipatórias, né? Que é, né, na sua raiz grega, né, próton, o primeiro, agon, agonista, né, o principal lutador. Né. Ser protagonista significa ser proativo na busca de alternativas, né, para enfrentar os diversos problemas diante dos quais somos colocados no cotidiano. Né. Então, esse protagonismo, né, o equilíbrio entre esses protagonistas, ele é fundamental, né, nessa relação de hegemonia e resistência, como eu estava colocando antes, né, entre esses diferentes stakeholders, né, ou participantes desses processos de inovação social. Né. E os agentes fracos, então, dependem de um processo pedagógico, né, um processo de empoderamento, né, e que auxilie, né, esse desvelar dessa realidade objetiva, né, ou que é a realidade, né, ela é sempre em processo também, né, mas é importante, né, fazer esse processo também de reflexão sobre a realidade objetiva, né, sobre a qual a ação transformadora deve acontecer, né, então esse olhar crítico, nessa construção dessa visão crítica, isso toma tempo, né? E aquilo que eu também comentei antes, né? Essa relação de confiança, essa relação de cooperação, ela também é muito importante. Né? E acho que essa visão de design estratégico também é importante, né? Essa ideia de como que eu vou disseminar uma cultura de design, né? Numa organização, né, num grupo, numa comunidade, num coletivo, né, não apenas do ponto de vista metodológico, mas também contribuindo para uma mudança na perspectiva de compreensão dos contextos. Né. Então, o design também pode ser uma ferramenta de auxílio nessa construção, nesse desenho, né, e aí, né, a ideia do design sistêmico, eu acho que é muito importante, né, a ideia também de que o design pode
configurar, né, desenhar, quer dizer, dar essa materialidade também a visões abstratas, né, de compreensão da realidade, né? E a partir daí, então, esse design, essa ideia de design estratégico, né, de traduzir necessidades e desejos, muitas vezes latentes e desconhecidos, do consumidor em uma oferta inovadora e diferenciada, né, que é um pouco a ideia do Nelson e do Stoltman, né, que eu estava mencionando lá atrás, né? E o outro ponto-chave, então a estratégia ali, só voltando, né, colocada de uma maneira um pouco mais ampla, né, mais complexa, bem mais complexa, né? Esse papel desse design estratégico, né? E o escopo, o que é o escopo, né, no PM Book, também está errado, desculpe, gente, acho que faltando um ozinho aí, não é, vai dizer que o escopo de projeto, ele descreve as principais atividades a serem realizadas para entregar, né, um produto, serviço ou resultado, né, com as funcionalidades, suas funções especificadas, deixando claro o que vai e o que ou não ser desenvolvido. Esse escopo abrange, né, a sequência de atividade, a duração de cada um, os recursos, o cronograma, o planejamento de recursos, o orçamento e o plano de projeto, né? E, então, esse escopo a gente tem, né, isso faz parte da nossa prática do design, né, mas não necessariamente, quer dizer, o nosso projeto, ele às vezes está dentro de um projeto, em geral, mais amplo, né, ele é uma parte, então a gente precisa entender, e às vezes o tempo que a gente vai, para a gente desenvolver o projeto de design mais específico, ele abarca um processo anterior e um processo posterior, né? Então, são algumas questões, não é, que eu gostaria de deixar para vocês, né, e trazer, não sei como é que está o meu tempo, né, quer dizer, eu apresentei nesse capítulo alguns casos, né, onde eu estive diretamente envolvida, né, foram 3 casos, eu trouxe também um outro, que não está nesse capítulo, né, mas para reflexão, né, e tem agora um atual aí, em que eu também estou envolvida, não tenho ainda imagens, mas eu vou comentar um pouquinho com vocês, que são questões que a gente também está nesse momento trabalhando, eu e o professor Tomás Barata. Então, essa favela Santa Marta, o Morro Dona Marta, né, Virgínia, acho que é carioca também, né, como eu, então, durante aí uns 9 ou 10 anos, né, eu participei de diversas atividades nessa favela. Inicialmente, eu estudava num colégio lá próximo, e um pouquinho antes de terminar o colégio, entrar na faculdade, no curso de design, na EGE. Então, houve um convite para que eu participasse, desenvolvesse um trabalho com crianças que faziam carrinho de feira no Rio de Janeiro, e numa obra social que ficava no pé do morro, né? E essa imagem aqui à direita era de dentro dessa organização religiosa, né? E a gente então fazia uma recreação com essas crianças, e depois a gente foi se valendo de estudos de Paulo Freire. Também nessa época tive bastante contato com a teologia da libertação, e então começamos a também um curso de alfabetização de adultos, porque nessa época e final da década de 70 não havia nenhum tipo de ação, a política de remoção de favelas tinha falido, então as favelas estavam abandonadas, né? Então não havia absolutamente nada, a ação policial já era muito grave, já havia nessa época também muita boca de fumo, né, tráfico de drogas, as associações de moradores tinham sido extintas e geralmente tinham uma milícia tomando conta das favelas, isso na década de 70, e nós, então, conhecemos nesse cursos aí de alfabetização de adultos alguns jovens que estavam começando um processo de liderança na favela, e não estava sozinha, né, tinha outras pessoas de várias áreas comigo,
e também designers, alguns estudantes de design, minha xará também, Cíntia Marisa, Carlos Azambuja, colegas meus da EGE também, e conhecemos jovens que tinham, inclusive, participação. Esse daqui é um grupo de folia de reis, que era uma atividade muito comum lá, muito forte, e esse grupo de folia de reis também criou o Império de Botafogo, que era um bloco na época, hoje uma escola de samba enorme, e por uma coincidência, então essa família, né, essa senhora aqui, Maura, e o Zé Diniz, não me lembro, não estou vendo ele aqui, mas esses palhaços também, alguns aqui eram palhaços da Folia de Reis, eram filhos deles, eles tinham 5 filhos, mais uma filha adotiva e uma senhora também que era benzedeira no morro, e por um acaso do destino, nesse contato com essas pessoas, esses jovens, eram muitos filhos desse casal que era muito respeitado no morro por essa inserção religiosa, por terem criado o bloco de escola de samba, e eles tinham também, esses jovens, um jornal chamado Jornal Eco, e tivemos uma interação grande com eles, e nesse momento, então, trabalhei como voluntária sempre nesse lugar, mas esse envolvimento foi se dando muito intuitivamente, não é? Esse grupo criou um grupo de teatro também, uma colônia de férias, participavam da colônia de férias, e também, paralelamente, foi surgindo uma demanda por atividades aí de design, não só para a identidade dessa colônia de férias e do próprio jornal, onde eu fui um pouco sendo demandada nessas atividades, mas também a energia elétrica começou a entrar nessa favela, a Light na época, e então foi necessário fazer um mapa. Então a gente foi fazer um mapa da favela junto com fotografia e então desenhando as ruas para que se pudesse instalar, e também processo de identificação das ruas, né? Então também fizemos todo um processo com os moradores de escolher o nome das ruas, de rua em rua, um processo de votação, de escolha com os próprios moradores, e depois também fomos fazendo as placas de rua com serigrafia com eles a partir desses nomes, né? Depois também foram surgindo nesse processo, não tinha um plano, digamos assim, definido, né? Mas tinha um envolvimento bem constante, praticamente semanal. Enfim, foram surgindo outras demandas de urbanização e que se traduziram, isso nem foi na época em que eu estava lá, trabalhava, mas cheguei a fazer um projeto aí depois eu já trabalhava na FEEMA, que é o órgão ambiental do Rio de Janeiro, então também, de certa maneira, levei assim, essa interação da FEEMA, essa mescla aí de uma atuação voluntária com uma atuação profissional, e aí fizemos um projeto de plano inclinado que pudesse ajudar no transporte de inúmeros bens para a favela, de lixo e de pessoas, né? Porque é uma subida muito íngreme mesmo, mas esse projeto só depois ele foi detalhado, eu só cheguei a desenvolver o anteprojeto, mas depois, quando teve um deslizamento, que é muito densa essa região, né? Então, só mais tarde é que foi implementado esse plano inclinado, né? Eu já morava em São Paulo, né? Foi detalhado e tudo, né? E o que eu acho interessante nessa experiência que eu vivenciei, né? Em que essa gestão, digamos assim, foi um pouco mais intuitiva, né? Mas esse que está à direita aqui é o Itamar Silva, né? Que ele, na época ainda que a gente trabalhava junto, né? Tinha essa ação junto, ele se transformou em presidente da Associação de Moradores, foi o primeiro presidente da associação, depois que, não lembro se era um cabo ou um sargento que mandava no morro, mas houve um processo de organização, né? Isso era final da década de 70, então a gente tem também um processo de abertura do país, né? Esse grupo ECO, ele existe até hoje, se vocês entrarem depois no link, vocês
vão ver um pouquinho a história dele, exatamente em 77 também que ele se funda, né? Meio que aconteceu um pouco junto essa ligação. Tem também uma página no Facebook, e o Itamar, ainda hoje, né, participa da CUFA, né, da Coordenação das Favelas. Ele é coordenador do IBASE, que é um centro de estudos, enfim, tem tem uma atuação bastante aguerrida em relação ao movimento das favelas, né? Tem outras matérias aqui com ele, mas é um grupo, na verdade, tem uma certa polarização nesse caso, nessa experiência, em torno de uma pessoa, que é ele, mas tem um grupo grande de pessoas que trabalha. A colônia se mantém, em 77, vejam, né, são muitos anos aí, né, nem sei quantos, mais de 40, é isso? 44 anos? É isso? Nossa, gente, quanto tempo. Tem aqui uma matéria, né, só para ver, mas está muito centrada, tem uma pessoa, né, que meio que é um animador, né. Agora, com o Covid, eles têm feito um trabalho também de arrecadar alimentos, campanha de máscaras, né, o Itamar continua aqui presente, aqui vocês podem ver também, mas tem uma coisa também muito, muito interessante nesse processo, com a escola de samba, tem como se diz, tem muitos desenhistas na favela, né? Então, uma das coisas que eu procurei fazer, nós, né, com outros colegas meus que participaram desse processo, né? Então, sempre em folhetos no jornal, a gente chamava também, interagia com esses desenhistas, né? Tem um especificamente, César Siri, da época que eu trabalhava lá, que desenhava maravilhosamente bem. Então, eu acho muito interessante nesse caso aqui, em que, né, a gente já não, é uma coisa deles, né, não tem um processo de inovação que se frutificou e que permanece vivo até hoje, de uma certa forma, né, e então são desenhos deles nos muros das casas, né, para poder alertar as pessoas, aqui no caso, para o uso de máscaras, né, mas tem todo um processo de urbanização que se desenvolveu a partir daquela época. Teve até o Michael Jackson, acho que eles vieram aqui num lugar onde o Michael Jackson visitou, e teve essa estátua, acho que é a estátua do Michael Jackson, também no processo, né? Então, eu não vou me deter muito né, nesse quadro, né, para não cansar vocês, né? Mas, quer dizer, em todos eles, né? Mas talvez nesse aqui valesse a pena. Não sei como é que está o meu tempo, Virgínia. Tá correndo bem, pode Tá continuar. tudo bem? Então, tá. Então, quer dizer, qual é a natureza, né? Só para a gente, né, em cima daqueles parâmetros que eu coloquei, né? Quer dizer, a natureza desse processo, né? Quer dizer, é uma mudança social numa favela carioca, né? Onde existiu um fortalecimento do sentido de comunidade, uma valorização do território, a realização de melhorias, né? Qual é o meio, né? O meio era esse próprio lugar, né? Essa comunidade território, a favela de Santa Marta. Quem eram os principais agentes, ou são, né? Quer dizer, jovens moradores desse grupo ECO, que realmente puxou esse processo, né? E puxa muito até hoje, e um grupo interdisciplinar de voluntários, de universitários, de jovens profissionais, né? Quais que eram os estímulos geradores nesse processo? Né? O interesse desse grupo ECO em desafios à organização e à melhoria das condições de vida do local, né? E um ativismo social baseado no Paulo Freire e na teologia da libertação, o segundo caso, né, principalmente, né, dos universitários profissionais, né? Quais eram os recursos e dinâmicas? Reuniões, ações culturais e de lazer, né, no caso também da colônia de férias, né, a ideia também de fortalecer esse sentido de comunidade nas crianças, né? A reestruturação da associação de moradores, né, e construir esse espaço também, né? E essas ações de melhoria, né, de urbanização, pequenas melhorias ambientais, de plantio de árvore, teve outras ações também, né?
Que parâmetros de projeto que foram importantes aí nesse caso, né? Quer dizer, a liderança dos agentes-alvo da ação, né? Então, a importância da capacidade deles para formularem propostas, né, diante de agentes internos, outros da própria favela, e externos, nós e outros terceiros, né, e de lidar com divergências que aconteciam também, de modo a evitar conflitos com outros agentes, inclusive com a boca de fumo, com milícia, também houve isso, claro. Né? O meio do tipo, né, esse que é um meio comunidade-território, ele favorece um pouco esse tipo de liderança, né? E o designer foi meio um protagonista mais facilitador, né? Um pouco aquele triângulo ali do Stoltenberg, né? Uma participação um pouco menor, mais ferramenta mesmo, né? Mas também foi muito importante essa construção de laços de confiança e trânsito entre diferentes agentes, participação em várias atividades comunitárias, quando convidado, né, várias iniciativas fora, inclusive, da própria atuação mais direta, né, junto com esse grupo, né. A estratégia de gestão, nesse caso, né, quer dizer, a construção de uma visão sobre o papel do design na ação, né, pela ação. A ideia é muito do Shawn, né, do Donald Shawn nesse processo, né, ação, reflexão, ação, né, uma capacitação na prática, né. Sempre o projeto elaborado em conjunto com os agentes, né, a partir de demandas locais. Um diálogo permanente, né, participando de tomadas de decisão e sempre também a priorização de projetos, observando a possibilidade de contemplar interesses de diferentes agentes, de modo a evitar conflitos e a fortalecer o grupo, né. Qual era o escopo, né, do projeto? Na verdade, eram vários projetos, né? Inicialmente, tinha um caráter pedagógico, como eu comentei com vocês, né? Eram os meninos do carrinho de feira, alfabetização de adultos, um pouco teatro, que também tinha a ver com essa reflexão sobre o lugar nesse teatro, né? Ainda que reflexo de uma visão limitada do potencial do design, né, nessa sua formulação, né? E os processos, os resultados foram sendo trabalhados com esse grupo também, pouco a pouco, para permitir uma ampliação dessa percepção, né? E o design bem parte de um projeto maior, né, esse projeto maior é elaborado em conjunto com os agentes, né, funcionando também como o design, essa plataforma de capacitação e esse sistema facilitador, né. Fazíamos sempre junto com eles a própria estampa das camisetas, as placas de rua com radiografia, recortamos com eles a radiografia, aquela história do mapa, fazendo junto com a fotografia, aqui passa a rua tal, a gente desenhava, sempre foi uma coisa muito junto mesmo, né? E essa dimensão temporal, né, quer dizer, era uma participação voluntária de agentes no tempo livre, ela exige que o cronograma seja expandido, né, quer dizer, as pessoas trabalham. Quando é que eu vou me reunir com as pessoas? É de noite, ou é no final de semana, elas não têm um tempo, que é o tempo que você está numa empresa, né, diariamente, 8 horas por dia, ou você está ali sendo remunerado para fazer aquele trabalho, né, embora seja de interesse, né. Então, preciso compatibilizar com a agenda de eventos locais e nunca concorrer com esses eventos, né? E é isso, participar de alguns desses eventos é desejável, como eu comentei, né? Depois, já ultrapassei aqui um pouco o tempo, né, Virgínia? Não sei como é que está esse... Pode concluir. Pode concluir. Sim. Essa foi uma outra experiência, né, que eu vivenciei já profissionalmente no Amapá. Foi muito mais curta, né, bem mais pontual, durante 2 anos, mais ou menos 2 anos, né, e foi uma demanda do SEBRAE, e essa demanda era numa época que tinha uma onda de identidade, de território e referências iconográficas do lugar, e teve um designer venezuelano que veio aqui, Júlio Vinaccia, se não me engano, nessa época aí, início dos anos 2000. Acho que teve vários designers que participaram desses processos de fortalecimento da identidade do local, buscando referências iconográficas. E aí
o Cristiano Oliveira, que era um designer que estava no núcleo de design do Sebrae do Amapá, me chamou para uma proposta para desenvolver um projeto com eles, mas ele tinha uma demanda específica. Ele disse: Cíntia, os nossos artesãos estão trabalhando em cima da iconografia marajoara, que eram um pouco esses vasos aqui da esquerda. E a gente tem povos que habitaram aqui o Amapá e que Cíntia, foram... Oi, desculpa. Eu não estou vendo o slide, não sei se os demais estão. Estão, não? O meu parou. Eu estou vendo. Tá? Então... Tá. O meu parou também, parou em dimensão da inovação social do projeto anterior. O meu também. Aqui o Amapá, então, peraí, deixa eu parar de compartilhar e vou voltar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar... Cadê? Deixa eu saber aqui. Não, peraí, não é aqui. Onde é? É aqui. Interromper o compartilhamento e vou compartilhar aqui de novo. Será? Peraí. Não, é aqui, né? Abrir a bandeja de compartilhamento. Deixa eu entrar aqui na tela cheia. Compartilhar, eu vou abrir a versão PDF para ver se vai ficar melhor. Tá bom? Perfeito. Estão vendo? Não. Ainda não, mas acho que está entrando. Deixa eu ver modo de tela cheia aqui. Entrou, não? Agora sim. Ai, gente, peço desculpas, hein? Agora vamos ver se ele... Só chegar lá para ver se ele vai... E agora? Agora sim. Entrou o Amapá? Entrou. Obrigada, Cíntia. Imagina, desculpem. Bom, então estão vendo? Entrou? Está perfeito. Então tá ótimo. Bom, então aqui à esquerda, né, o que acontecia? Os artesãos, eles estavam trabalhando com motivos do Pará, da cerâmica marajoara, né? Porque durante muito tempo o Amapá, na verdade, era um território do Pará, foi parte do Pará, né? Mas é um estado jovem, o Amapá, né? E havia um esforço, né, do Sebrae, então, enfim, qual que é a identidade, quais são os elementos identitários do Amapá, né? E eles entenderam que esses povos, vários, né, povos que tinham habitado determinadas regiões do Amapá, tinham um trabalho importante, principalmente de cerâmica, muito rico, né? E que esses valores e esses grafismos poderiam e deveriam ser trabalhados na cerâmica deles, ao invés de, entre aspas, colocar azeitona na empada do outro, né? E então, me pediram que eu fizesse um estudo dessas cerâmicas que estavam no Museu Emílio Gueld, justamente no Pará, em Belém, né? E que o Amapá não tinha, um museu, acho que era Caetano de Campos, se não me engano, mas esse museu acho que não tinha condições de trazer, havia uma certa disputa de trazer essa cerâmica antiga de volta para o território do Amapá, né? E eu, bom, era uma demanda, eu falei, bom, deixa eu estudar, eu recebi esse briefing, digamos assim, desse projeto. Essa imagem aqui, na verdade, é uma réplica, não é uma imagem original, de uma urna funerária maracá, né? E então tinham dois povos, os povos Cunani, principalmente, que tinha uma cerâmica muito rica, e os povos maracá, e eram sempre urnas funerárias que estavam no Museu Emílio Gueld. Então eles fizeram gestões junto ao Emílio Gueld para que eu pudesse, junto com a Karina Castardelli, que foi minha aluna de design na Belas Artes, que a gente pudesse ir lá para fotografar essas urnas e fazer uma planificação desses grafismos, e depois tinha todo um trabalho de difusão de workshops com os artesãos de várias áreas, não só ceramistas do Amapá, para que eles pudessem, enfim, usar. Só que aí foi um pouco a minha reflexão do ponto de vista
estratégico, né? Quando eu comecei a pesquisar o que era, eu me deparei com essa revista aqui da FAPESP, Civilização na Selva, e lá dentro, né, não trouxe a parte interna, tem assim a luz que o título da matéria, A Luz que o Homem Branco Apagou. E eu vi que tinham grupos de antropólogos, sob a coordenação do Eduardo Góes Neves, e grupos também norte-americanos, que estiveram lá e que havia toda uma teoria muito interessante sobre esses povos indígenas da Amazônia, e que eu não tinha a menor ideia, e andei vendo aqui em São Paulo também, as pessoas não tinham conhecimento, muito pouco, nunca tinha ouvido falar nem de Maracá, nem de Cunani, e aí disseram que eram povos, né, nessa pesquisa, povos que tinham um desenvolvimento muito interessante. Aí descobri também que tinha essa publicação aqui, que está meio serrilhadinha, Unknown na Amazon. Falei, mas que publicação é essa? Eu vi que era um livro, aí eu comprei pela Amazon e tal, era um livro escrito em inglês, imenso, era um catálogo. Eu vi que era uma exposição que foi realizada no British Museum, e que a capa desse livro, desse catálogo, dessa exposição, é um catálogo de mais de 300 e não sei quantos, quase 400 páginas, e essa ilustração aqui que tem na capa são exatamente essas urnas aqui em Maracá. E eu fiquei muito impactada e, ao mesmo tempo, irritada, porque eu falei assim, não vou fazer um trabalho de colocar os grafismos e ponto, acabou, reproduzam. Não, isso aqui tem uma história, isso aqui eles não me pediram para fazer isso, mas não consigo não fazer, né? E aí eu fui juntar o que eu consegui na época, né, junto com a Karina, que nessa época já tinha se formado, e eu falei, não, acho que isso aqui a gente tem que fazer uma publicação, porque se devolver para as pessoas do Amapá a sua história. Até me emociono, porque é uma coisa assim que as pessoas sabiam pouquíssimo, né? Então, eu desenvolvi esse trabalho, né? Desenvolvi esse livro, e o pessoal do Sebrae disse, Cíntia, mas a gente não tem recurso para publicar. Então, mas nós vamos batalhar. Aí me levaram numa reunião, falei, bom, vamos, eu vou apresentar, e era uma reunião com o vice-governador, e com um monte de gente que eu nunca tinha visto, mais gorda, que eram de várias secretarias, e eu apresentei, e por uma coincidência, esse vice-governador era antropólogo, e tinha trabalhado no Museu Emílio Gueldi, e ele ficou encantado com essa possibilidade de ter um trabalho um pouquinho, né, um primeiro trabalho, claro, né, não tem essa pretensão, mas com alguma, né, uma revisão bibliográfica, que foi o que eu pude fazer, né, e junto com a Karina e com o pessoal do Sebrae, né, e eles, então, vamos fazer essa publicação, e aí aquilo foi muito complicado, porque o vice-governador, em campanha política, e vários secretários, tinha aí todo um jogo de poder, eles bancaram essa publicação, queriam que fizesse ainda não sei quantas línguas, sei lá, porque lá tem uma ligação muito próxima com a Guiana Francesa, vizinha, né, e, enfim, e aí, um pouco só algumas partezinhas, né, do livro, né, só para vocês terem uma ideia, né, eles publicaram o livro, né, então tem uma parte aí dos sítios Cunani, né, uma parte aí, então, das bandejas, né, das peças, um pouco a análise das técnicas, né, e alguns significados, né, dessas peças, enfim, e vali sempre de dados secundários, de artigos, né, trabalhos publicados por pesquisadores do Emílio Gueldi, e depois, então, houve esses workshops com pequenos produtores, ceramistas, pessoas que trabalhavam com madeira, chamaram alguns designers, né? E eles, então, desenvolveram aqueles trabalhos clássicos do Sebrae, né? Tinham um certificado,
Só que aí o governador, que eu acho que voltou a ser governador, foi eleito não sei quantas vezes, ele resolveu fazer um espetáculo de lançamento, e aí é tal história, é muito difícil nesses processos, como que você conduz e gerencia, até onde você tem o controle da situação, e então virou um evento de amapalidade, um espetáculo. E dentro desse forte, São José, que é o padroeiro da cidade, eles fizeram um desfile com tecidos, fizeram cangas, a história do Amapá, vieram pessoas dos lugares, das regiões aonde esses sítios arqueológicos efetivamente existiram. Nessas casamatas aqui, eles fizeram exposições, de um lado, trouxeram a história desses povos, isso já foram eles, e a Karina, que está aqui de costas, que participou, né, mais com eles dessa construção para tentar, né, a gente, enfim, fazer alguma coisa que fizesse sentido com eles, né? Chamaram estudantes de turismo e que foram monitores dessa visita, né, guiada um pouco dessa história, fizeram uma encenação teatral, então, como se fosse um diálogo das pessoas com esses antepassados, e do outro lado eles fizeram uma exposição com algumas das peças que foram construídas por esses artesãos, né, nesses workshops com outros designers, né? Eu participei, não dos workshops diretamente, mas participei de uma parte inicial, onde eu expus esse trabalho desse livro, né, um pouco essa parte mais sobre os povos mesmo de Maracá e Cunani, né? E depois, isso aí foi um processo imenso e que muito contraditório, né, até que ponto é um marketing, até que ponto inovação social. Então, tentamos fazer um workshop de gestão de uma marca, entre aspas, o que seriam essas, né, essa marca, como lidar com o trabalho de uma forma um pouco mais coordenada e que não gerasse uma coisa muito, entre aspas, carne de vaca, né? Então, aqui, né, alguns desses agentes, né, secretários, executivos, artesãos, tentando construir junto com eles um processo. O Eduardo Muniz foi um profissional da área de gestão de marca, né, que trabalhou com a gente nesse processo, né, tentativo de gerenciar, mas foi muito difícil mesmo, porque, enfim, um processo que eu acho que deveria ter sido muito mais trabalhado de uma forma mais a longo prazo e não tão marqueteira, digamos assim. Fizeram uma exposição, um salão de design, que daí tinha aquela premência de querer divulgar isso, então ficou essas estampas ficaram para tudo que é lado, e inclusive, bom, teve um livro o livro foi para uma feira no exterior, eu não me lembro aonde, aqui está o Milton Santos, né, e a Marta Suplicy, eles entregaram o livro para eles, né, então isso fora do Brasil, não me lembro se foi na França, foi num país da Europa. E aqui também virou desfile de escola de samba. Então chega uma hora que o processo assim escapa do controle, é muito difícil, né? Vira um jogo político, né? Mas tem também um processo aqui de exposição que acontece paralelamente, né? Então você tem esse oba-oba, né? E aí aqui vocês veem também umas buscas que eu fiz na internet depois desse processo, né? Já em 2011, né? Vocês estão vendo aqui já uma repatriação de urnas. Então, às vezes, o processo tem um resultado que ultrapassa aquela fase que a gente está digamos assim, no trem, né? Nesse turbilhão, mas ele tem um processo de decantação, né? Então, eu vejo isso como de uma forma muito positiva, né, que começou a ter essa ideia de recuperar essas urnas, né, que são parte da identidade fundante do Estado, né. Então, também aqui a gente tem, no Museu Paraense Emílio Gueldi, também esse processo de
de divulgar também as urnas, né, um projeto Maracá, especificamente, né, aqui vários sítios arqueológicos, esses sítios gerenciados pelo IPHAN, né, então, enfim, tem esse processo em paralelo, os atores, né, profissionais de várias áreas, né, divulgando nos seus blogs a história dos povos Maracá e Cunani, né, em cima daquilo que eles foram aprendendo, né, esse legado participando, tem outra blogueira, turismóloga também falando, né, aqui roteiro de turismo também falando aqui nos seus destinos turísticos, então, essa questão chamando de civilizações, né, mas eram povos, né, os artesãos também, na Casa do Artesão, falam também desses povos, né, fizeram incorporaram de uma certa forma isso, né, artistas, desenvolvendo os seus né, trabalhos, né, quadros com essas referências, né, o hotel, um hotel ecológico também usando nos seus produtos, fazendo referência, né, pichadores também, artesãos de joias, né, enfim, aqui também vários artistas, né, de certa forma, dialogando, né, tem uma matéria especial nessa revista Horizonte Geográfico sobre esses legados, né, da cultura Amapá, Cunani, esses outros sítios arqueológicos, então, e esse trabalho, um trabalho crítico, né, dessa moça, Lídia Lobato, né, uma crítica muito forte, uma dissertação de mestrado, a esse processo todo como é que eu posso dizer, de mercantilização dessas marcas, né? Mas eu achei muito interessante esse depoimento que ela faz no final da dissertação, que eu penso assim, com toda essa dificuldade, o que virou e que sai da nossa mão, às vezes, a gestão de processos como esse, né? Então, eu queria ler para vocês, né, que eu acho muito, muito interessante esse depoimento dela, né? Ela diz, conforme essa pesquisa for ganhando corpo, percebi que era eu que buscava também saber de minhas origens, e fui buscando. Descobri, por exemplo, que eu sou descendente daqueles povos que foram assimilados, pois os indígenas que fugiam ou se desviavam de seus parentes acabavam vivendo como ribeirinhos. Ribeirinho, na região amazônica, é a população também chamada de cabocla, e que mora em casas palafíticas à beira dos rios da região. Embora eu tenha nascido e vivido em Belém, capital do Pará, meus pais e meus avós moraram grande parte de suas vidas às margens do rio Moju, minha mãe, ou às margens do rio Mamanguá, próximo do município de Igarapé-Mirim, meu pai. Sempre tive a curiosidade por saber como aquelas pessoas puderam viver em paragens tão afastadas de vizinhança ou cidade. Para mim era um tanto difícil compreender que elas eram vítimas da colonização, descendentes de pessoas que tiveram que abandonar o litoral da região amazônica para esconderem-se nas matas e à beira de rios mais distantes e com acesso mais complicado. Ou seja, eu acho que essa reflexão exatamente, né, sobre a história, né, que a gente vive nessa sociedade, na ideia da globalização, né, onde a gente se desvincula das nossas origens, né, desconsidera essas origens. Então, eu acho que é um pouco essa missão que eu achei, né, embora talvez vocês nunca tenham ouvido falar, né, desses povos, né, mas para mim o mais importante nesse trabalho era que eles, né, os próprios moradores, né, os próprios amapaenses, valorizassem em primeiro lugar, e não, eu tinha muita preocupação de que isso não se tornasse uma coisa que amanhã ou depois, né, o Antônio Bernardo, sei lá eu, com toda a boa intenção, que eles usassem essas referências em primeiro lugar, e não aqueles que eram, digamos assim, os descendentes no primeiro momento, né, desses povos. Então, é isso. Eu não vou me estender mais, teria talvez um outro caso, mas eu acho que eu
eu já falei muito, né? Virgínia, só passar um pouco para o final, né? Esse é um trabalho do Colabora, né? Que é um trabalho mais relacionado a mães com jovens com distrofia muscular, um trabalho muito delicado que eu acompanhei de alunos do curso de design da FAUSP, né? Então era um grupo chamado Colabora, um grupo de extensão, e eles criaram um grupo, eles fortaleceram, trabalharam junto com um grupo de mães, atividades desenvolveram com elas enquanto os seus filhos estavam sendo tratados nessa associação, uma série de atividades e que também pudessem gerar renda, porque elas tinham dificuldade de manter e de atender os seus filhos com essa distrofia muscular, que é muito grave. Foi um trabalho muito delicado, então esses alunos, né, trabalharam com essas mães de diversas formas, esse nome, né, dá nome, o Entrelaços, esse grupo delas, então construir essas sacolas, uma série de outros produtos que pudessem ser vendidos, né, criaram também um Facebook, uma página no Facebook para elas, mas infelizmente, né, eu entrei agora, esse grupo, eu atuei junto com eles, esses alunos, até em 2013, 2014, mas a página, ela está aqui, com 2014, né, então, vejam, é uma coisa que precisa ser alimentada, né, eu fico me questionando até que ponto essa iniciativa, a Camila, né, o Vitor, eles são alunos, né, também, foi um evento que eles fizeram de devolver, digamos assim, para eles, para as mães, todo o trabalho que eles fizeram lá no auditório da FAO, né? Mas não quero me estender para não... Aqui é uma outra atividade de uma aluna minha, um trabalho de conclusão de curso, onde trabalhamos com uma comunidade extrativista, de uma comunidade quilombola remanescente, Mandira, na região sul de São Paulo, e eles iam abrir para o turismo, estavam muito preocupados com isso, e junto conosco o professor José Luiz de Oliveira Silva, que era diretor desse INDE, esse Instituto Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele que fez essa ponte, e junto com, né, esse aqui é um dos quilombolas, né, eles têm esse cultivo de ostra, aprenderam a cultivar as ostras nesse mangue, né, ele fica na beira de um mangue, essa comunidade quilombola, com um professor da ESAL, que ensinou para eles, né, junto com eles, então, a trabalhar com essas ostras, e a Samantha, que estava se formando, ela desenvolveu aí junto com eles, um sistema que pudesse dar pistas para eles pensarem a sua própria identidade, né? Não vou deixar com vocês, mas ela fez oficinas com as mulheres, com os alunos e com os pais também, né, com vários tipos de materiais, com tinta, vocês estão vendo aqui, com recortes, com lápis de cor, né, exatamente com fotografia também, foi fotografando com eles a região, e aí enfim, surgiram esses vários desenhos, né, sobre a estrutura da comunidade, sobre a forma das casas, a própria ostra e o seu viveiro, né? Então, aqui alguns desenhos deles também sobre aqui os lugares onde as ostras eram cultivadas, né? E aí a Samantha desenvolveu como se fosse um conjunto de cartas que eles poderiam usar para aplicar em vários elementos que eles poderiam desenvolver. Eles tinham uma festa onde eles convidavam com comida e coisas ligadas à ostra, tinha fandango, tinha várias coisas, e ela construiu, então, esse mosaico de elementos que poderiam fazer parte da identidade, uma visão, né, ajudando eles, ou trabalhando junto com eles, os elementos da sua própria identidade como lugar, né. Então, bem resumidamente, né, que eu já falei muito mais do que deveria, eu acho que as experiências, né, são diversas, né, a análise, o planejamento demandam uma série de parâmetros, né, quais são as características
dessa ação de inovação, desse local, quais são os resultados pretendidos, quais são as potencialidades, os pontos fortes e fracos, né? Quais são as estratégias possíveis, os fluxos, as etapas, as dinâmicas, né? E acho que o projeto de design, ele geralmente ele vai estar dentro de um projeto maior, nem sempre esse projeto é explícito, né? É preciso ampliar o escopo de projeto, né? É uma construção coletiva, essa ampliação, é na ação, né? O tempo e a hegemonia entre os agentes são aspectos críticos desses processos, né? E o posicionamento do design, né, eu diria que, né, nem sempre como agente facilitador nesse sentido menor, né, mas um agente facilitador numa posição respeitosa, né, dialógica, igualitária, né, mas sempre entendendo o potencial de cada um, mas não como protagonista principal. E é também fundamental recursos, né, outros recursos pedagógicos, dialógicos de pesquisa, para auxiliar nesses processos, né, a psicologia humanista, a antropologia, as pedagogias emancipatórias, né, não só do Paulo Freire, né, Freinet, Mário, meu Deus, não me escapou o nome dele, né, que é o uruguaio, enfim. Então, acho que a gente tem que se valer dessas outras áreas, né? Agora, com esse remanescente quilombola de Ubatuba, a gente tomou contato também com um inventário participativo. Vamos experimentar essa ferramenta e ver também como funciona, né? Mas você ter uma liderança local já estruturada ajuda muito, né? É isso, gente. Não sei se fez sentido, se contribuir. Agradeço muito a oportunidade e estou à disposição aí para conversar com vocês, interagir mais um pouco. Cíntia, muito obrigada. Foi super interessante aí a sua apresentação. Me senti um pouco mais próxima de você, porque também eu tive uma influência forte na minha vida da teologia da libertação. Então, temos algum ponto a gente se encontrou no passado. E agora estamos aqui nos encontrando no presente, né? Que bom. Então, eu gostaria de ver as perguntas. Nós temos apenas uma pergunta aqui colocada previamente. Não sei se tem outras perguntas que... Aparentemente foi só essa, professora. Então a pergunta que nós temos aqui é da Ana Brum, do CBD, do Centro Brasil Design, que você conhece, né? E ela pergunta se os stakeholders percebem o valor do design nessas iniciativas ou precisa de uma participação multidisciplinar. Olha, nem sempre percebem, né? Nem sempre percebem, ou às vezes percebem de uma forma muito limitada, né? Percebem às vezes, né, como um coadjuvante aí de engenheiro, do arquiteto, ou aquele que vai dar a finalização estética, né? Então, né, quer dizer, a gente precisa sim de um certo esclarecimento e às vezes de pensar como que você vai esclarecer ou mostrar, né? Eu sempre acho que o exemplo, né, você mostrar essas possibilidades ao invés do discurso, né, de um embate, eu considero sempre mais interessante, né? Ao invés de você ficar nessa afirmação, digamos assim. Acho, sem dúvida, que a interação, a interdisciplinaridade, ela é muito importante, uma multidisciplinaridade, né? Em todas essas iniciativas que eu mencionei, a gente teve aí uma interação multidisciplinar, né? Ela foi muito importante para os resultados, né? Com limitações sempre, né? Mas ela é muito importante, muito importante. Ana quer fazer uma contribuição a mais? Ou está satisfeita com a resposta? Desculpa, eu não estava conseguindo desativar meu áudio. Estou bem satisfeita, Cíntia. Quando você se emociona falando, você emociona a gente também. Eu tenho um orgulho de te conhecer teu trabalho. E como é bom a gente se emocionar por essas
esses passos, essas conquistas que a gente dá. Quando você fala, quando eu perguntei da participação do designer, né, e desse entendimento, acho que a gente ainda está num trabalho, né, de construir esse repertório e a sociedade também de reconhecer o trabalho e como é bom ver esses exemplos. Muito obrigada, viu? Imagina, prazer estar aqui com vocês. Olha aí, apareça aí. Sua imagem não está aparecendo. A minha? É. Deixa eu... Ah, por que será? Peraí, deixa eu ativar aqui a câmera, estou vendo que... Ah, pronto. Agora, tá? Então, eu tenho muita coisa aqui que eu anotei. Uma das coisas você colocou lá no início da sua fala, e depois você meio que trouxe essa questão no final, que havia a questão do ser, o estar e o fazer. Não sei se você lembra lá no começo, né? Sim. Me parece que ali naquela colocação falta o refletir, que você trouxe aqui no final, né? Então, não é só ser, estar e fazer, você também precisa refletir. Eu acho que os seus exemplos mostram essa questão do seu refletir, e a própria comunidade precisa refletir sobre aquilo que ela fez, né? Então, eu achei que essa era uma coisa interessante. Não sei se você sabe, nós estamos trabalhando aqui no programa com questão do uso do Big Data e questão do crowdsourcing. Eu queria saber se você percebe alguma forma, porque me parecem coisas que não conversam, entendeu? Porque, de alguma maneira, são dados, às vezes, manipulados sem a participação das pessoas, né? E eu queria saber de você se você vê alguma forma de termos uma inovação social a partir, por exemplo, do crowdsourcing, do uso de dados. Por exemplo, lá na favela tem celulares. Será que os dados dos celulares, agora a gente ouviu daquele entrada na favela, houve uma comunicação por celular ali dentro intensa, né? Quer dizer, a inovação social e esses dados que surgem via aplicativos, como é que você vê isso nos processos de inovação social? Olha, para ser sincera, eu não me detive muito ainda sobre isso, mas no ano passado, com o André Fleury, a gente trabalhou numa disciplina de pós, que era tópicos também em design. Em função da pandemia, né, nós tivemos que trabalhar com etnografia, né, enfim, etnografia digital, e aí surgiram trabalhos muitíssimo interessantes, não sei se não bem na linha do Big Data, né? Porém, houve uma pesquisa muito interessante sobre um dos trabalhos dos alunos sobre mudanças no comportamento de consumo em função da pandemia. E essa pesquisa se valeu de blogs, de Instagrams e de postagens nesses... Nossa, então eles levantaram aí uma série de blogs e de perfis no Instagram, e daí emergiram coisas muitíssimo interessantes, sabe, nessas redes, o que estava sendo postado, e como é que as pessoas participavam, e como que tipo de comportamento estava sendo abordado em nichos voltados ao comportamento mais sustentável de consumo, né, no Brasil e no exterior. Então, o Big Data especificamente eu não me detive, mas certamente essas ferramentas digitais, ou esse monitoramento, né, dessas redes, eu acho que seria muito, muito interessante para a gente realmente avaliar. Teve um outro grupo que trabalhou a partir de mulheres com deficiência visual. E então também monitoraram redes e puderam fazer uma observação participante em evento dessas mulheres e puderam então caracterizar de uma forma muito interessante
nichos, né, certos nichos aonde a gente pode talvez dizer que esteja ocorrendo algum tipo de inovação social, né? Eu acho que, não sei exatamente o Big Data, né, esse crowdsourcing, mas eu vejo de uma forma muito interessante a pesquisa junto às redes sociais para a inovação social. A outra coisa também que você colocou, e eu escrevi um artigo, ele ainda não foi publicado, já está até velho, porque já tem tempo para ser publicado, mas você falou do capital relacional, né? E a questão das relações. Nesse artigo, eu trago para a questão da educação em design. Me parece que esse tipo de abordagem demanda uma formação, uma capacitação em design que exige um tipo de habilidade, de competências por parte do estudante que não são aquelas que tradicionalmente são fornecidas nos cursos hoje. Então, lá no artigo eu falo da questão da empatia, como se comunicar bem, como dar voz ao outro, etc. Como é que você vê assim a inovação social associada ao design na formação na academia? Existe uma... Eu acho que ainda realmente você tem toda a razão, Virginia. Eu acho que essa abordagem, ela é pobre, né? Eu acho que o trabalho de extensão ele pode dar uma contribuição muito importante. Eu acho que a universidade ainda está meio fechada, enclausurada, né? Quer dizer, mesmo universidades públicas, né? Eu vejo como a USP, e eu acho que é fundamental esse nosso papel, porque eu acho que os alunos pedem isso de uma certa forma, eles gostam muito, eles estão no momento de entrar na sociedade, né, de participar, e eu acho muitas vezes que o professor, não sei se esquiva, sai da sua zona de conforto também, né, e você entrar num processo como esse. Não é fácil, né, eu tive outras iniciativas, né, mas eu acho que a gente também, essa que eu comentei de Mandira, é muito interessante a gente também fazer esse exercício de interagir com outras áreas, não só o design, como outros cursos, como nesse caso que eu tive, então, era um professor da área de gestão ambiental, né? Poderia ser também da sociologia, enfim, né? Eu acho que a gente teria que fazer esse esforço. Eu acho que saíram do curso de design, né? Quando eu estudei, a gente tinha também, por exemplo, disciplina de psicologia, tinha de antropologia. Eu não vejo isso na graduação, né? A gente tem usos muito instrumentalizados, né? Tanto da psicologia quanto da antropologia, muitas vezes, né? Meio que o design dando voz a essas áreas quando, né, elas deveriam participar do curso. Então, eu acho que o curso, ele, em geral, ele não está muito desenhado para fortalecer esse tipo de abordagem, como disciplinas, como interação entre disciplinas e como possibilitando, muitas vezes, projetos, coisas que não é só, quer dizer, acho que a postura, muitas vezes, dos professores não é de interagir, né? Inclusive, eu acho que a construção dos cursos poderia propiciar mais, é difícil, né? Mas de você trazer mais essa integração entre disciplinas. Se fala muito disso, né? Mas né? Como é que você organiza os tempos, né? E, nossa, isso é uma dificuldade. Mas como é que eu vou? Então, você acaba, muitas vezes, aquela ideia de privilegiar o conhecimento que você quer passar, ao invés do processo que o aluno vai vivenciar, né? Eu vejo isso. Então, mas não vai dar tempo de dar tudo que eu preciso. E aí você, então, não vou poder interagir, mas sempre que acontece isso, eu vejo como muito rico, né, para o aluno e para nós também, né? Eu acho que a gente tem que sair da zona de conforto, mas o resultado é muito interessante, né?
Uhum. Enfim, é uma carência muito grande, Virginia. E eu acho que os cursos tinham que trabalhar não só com habilidades de projeto, mas também com essas habilidades sensíveis, né? De percepção, de dinâmicas de grupo e assim por diante. Né? Sim, com Uma certeza. outra questão que eu também anotei aqui para perguntar nós temos lá no Manual de Oslo a definição de inovação. Sim. E diz que essa inovação ela tem que ter uma atuação no mercado, ela tem como resultado uma modificação no mercado. Alguns por exemplo, se você, aí do que você apresentou, houve uma mudança em termos da situação das pessoas, mas eu perguntaria a você, poderia ser chamada imovação dentro daquele conceito do manual, ou precisaríamos mudar o manual de Oslo e incluir uma nova significação? É que eu acho que você pode ter inovação de produto, inovação de processo, mas ela é um outro olhar, né? Quer dizer, o fim da inovação social não é a inovação do produto em si, mas é a mudança na estrutura das relações, e o processo, o produto, o método e tal, e a inovação organizacional, ela pode ser um meio, ela é parte de um processo maior, né? Quer dizer, não necessariamente, quer dizer, não acho que seja, ela é um outro grau, um outro nível de inovação, né? Onde pode acontecer uma coisa ou outra, mas ela não está contemplada, a inovação social, né? Pois é, porque lá eles têm inovação em processos, né? Sim. Mas sempre implicando numa visão comercial. Exato. O foco da inovação social, né? O não, foco da inovação social é o crescimento humano, né? Exato. Então, uma outra abordagem. Com certeza. Enfim, alguém tem mais perguntas? Acho que a Daniela está com a mão levantada aqui, eu estou vendo, né? Veja lá, então. Sim. Boa tarde, professora. Um prazer assistir a sua palestra, gostei muito. E a minha pergunta, ela iria no sentido a algo que é crítico, né, em relação ao escopo do projeto, que seria o tempo e continuidade, né? Eu tive o privilégio de ser aluna da Chiara, né, e ler esse livro, o qual você escreveu um capítulo. Mas a questão é a seguinte, eu venho da área de design estratégico, né, que é uma área que, na realidade, trabalha parte da estratégia nas organizações, né? Então, trabalharia, na realidade, um deslocamento do design no sentido de maior autonomia, né? Para trabalhar a estratégia de uma organização, e muitos autores, hoje em dia, dizem que o design estratégico, por exemplo, ele não se separa mais da inovação social, né, em função de justamente poder pensar essa estratégia. Então, a minha pergunta para a senhora seria a seguinte: foi colocado ali que a inovação social ela é não mercantil, né? Então, a minha pergunta iria no sentido de que desafios, né, nós teríamos no sentido de tentar reunir essas duas áreas, né, o design estratégico, né, e a inovação social nesse sentido, no sentido de dar continuidade, né, a estes processos que a própria Chiara diz que são muito difíceis em função do caráter não mercantil, né? Então, na ideia de construção de sentido dentro de organizações, para que essas estratégias possam ter continuidade, ou essa inovação social possa ter continuidade. Não sei se eu falei de maneira clara.
Olha, eu acho que talvez o ponto-chave seja essa questão da construção de uma inteligência coletiva, sabe? O Maturana, ele fala muito da Humberto Maturana, né? Não sei se vocês já leram, né? Alguma coisa, né? Do Maturana. Ele fala da autopoiese, né? Dessas organizações, né? Então, eu acho que se as pessoas, né, conseguem instaurar na pessoa um certo pensamento crítico, uma reflexão crítica, e que essa reflexão, então, possa permanecer, digamos assim. Então, embora você tenha dentro de uma lógica, né, de uma organização privada ou particular, né, quer dizer, ela tenha o seu direcionamento mercantil e tal, quer dizer, se você pensa num sentido também mais amplo, mesmo as organizações, as estruturas, elas têm um sentido dentro de uma sociedade, elas cumprem também um papel social, né, e não só mercantil, né. E se essas pessoas, né, têm uma capacidade de gestão, inclusive de lidar com riscos, e se organizam do ponto de vista um pouco mais coletivo, essa sobrevida da empresa, de uma organização, ela também pode ser maior, né? Eu acho que não é uma coisa à revelia da outra, não é? Eventualmente você pode ter isso, só que você tem uma ideia maior, mais ampla, não é, que eu acho que ela reside num processo de autoconsciência. Agora, o que as pessoas vão fazer com essa autoconfiança, né, ou essa autoconsciência, às vezes não está na sua mão, né, mas você instaurar esse processo, eu acho que ele... Né, e um processo que eu acho também muito grave que ocorre na nossa sociedade, a gente tem um individualismo que prevalece, e esse individualismo, no fundo, ele é suicida, né? Se a gente não tiver essa construção de tecidos organizacionais, né, um pouco mais articulados, né, algum sentimento de coletividade, digamos. A gente está vendo agora essa questão da vacina, por exemplo, né? Fica uma disputa pela vacina, mas é uma coisa irracional, porque se todo mundo não tiver vacinado, não adianta ficar os Estados Unidos, eu não sei quem, dono da vacina, porque esse vírus vai voltar, ele vai voltar com outras variáveis. Então, você tem situações onde é inescapável você ter um certo... você promover uma organização social, né? Quer dizer, então, uma sociedade com uma inteligência interna, né? Isso eu acho que é um pouco chave, né? Esse processo de possibilitar uma reflexão um pouco mais aprofundada, né? Um certo deslocamento do olhar, né? Quer dizer, é um pouco... O John Takara também fala isso, né? Quer dizer, o design, uma empresa, ele é um meio, né? Ele não é o final, né? O final é a ideia de um bem-estar, a ideia da nossa própria sobrevivência, de uma convivência mais equilibrada, mais harmônica, né? Então, acho que tem uma certa inversão do que é meio e o que é fim, né? Ainda que você esteja dentro de uma realidade de mercado, né? Eu acho que você pode fazer também uma inovação social, né? E que gera também, inclusive, um compromisso maior com as pessoas, né? É um compromisso mais consciente, né? Aquela ideia de entender um pouco mais o todo, né? E não eu sou uma engrenagem só e faça bem a sua engrenagem, o seu pedaço, mas sem você entender, eu acho que você pode ter um engajamento também muito maior das pessoas, né? Não sei se é muito utópico, ou se eu posso ser muito utópica, mas... E não sei se respondi a tua pergunta. Não, claro, respondeu sim, eu até anotei aqui, que, na realidade, quando tu colocaste ali, que faz muito sentido a necessidade de gestores, de uma gestão pública, né, que faça parte, então, desse escopo de projeto, e nós vemos a dificuldade, enquanto realidade brasileira, porque não temos gestão de Estado, temos gestão de governos.
né, e que não garantem de maneira nenhuma a manutenção, vamos dizer assim, desses projetos de inovação social. E desta forma, né, parece que se estreita assim, a ideia de termos uma continuidade sem estarmos aliados ao mercado ou a programas de gestão pública. Porque, por exemplo, se olharmos na Colômbia, né, nós tivemos programas bem exitosos ali das cidades colaborativas, das bibliotecas públicas, mas por quê? Nós tiveram, né, investimento externo e políticas de Estado, que nós não temos aqui. Então, daí a minha pergunta, e eu até anotei aqui, muito interessante, né? Muito obrigada. Imagina, prazer. Você está desenvolvendo uma pesquisa, depois me contem um pouco aí das pesquisas de vocês, ou a Virgínia, em algum momento, para acompanhar. Fiquei curiosa de saber qual é a tua pesquisa. Olha, na realidade, a minha pesquisa, ela ainda está em processo inicial, né? Eu ainda estou definindo. Mas este é um assunto, nossa, que atualmente ele deve perpassar por qualquer designer em formação, né? Porque, na realidade, hoje, o design ele não é mais somente a construção de produtos, né? Na realidade, a construção de sentidos, como inaugurado lá no Human Centered Design, né? E acho que até nos encaminhamos para quando você falou ali no início, sobre os autores que trazem a ideia do esperado e inesperado, eu até fiquei me perguntando se atualmente, mais do que construir sentidos, que às vezes pode estar ligado a uma ideia de vamos dizer assim, um objeto de dominação, né? Porque se eu estou construindo sentido, eu estou querendo que alguém acredite nisso, seria o de encontrar sentidos enquanto sociedade, né? Tanto organizações quanto pessoas. Eu acho que é uma maneira mais democrática, vamos dizer assim, né? Se viver em sociedade, né? Ontem mesmo eu perguntava a um professor meu sobre esse encaminhamento histórico, né? Esse momento histórico que o design vive, né? E em função de todas as transformações, mas enfim, muito obrigada. Imagina, prazer. Prazer. Mais alguém quer fazer alguma intervenção, mesmo que não tenha colocado a pergunta? Eu acho muito interessante que você não viu a palestra de ontem. Ontem veio um advogado, né? E ele falou sobre a questão da ética e o uso de dados, né? E justamente ele fechou com mais ou menos o que você colocou, né? A questão da coletividade, da participação coletiva, do sentido de crítica. Então, eu acho que, sem querer, vocês dois trouxeram a questão da necessidade da gente sair desse individualismo e passar a agir de uma forma mais organizada coletivamente, né, para encontrar soluções para os problemas que nos são colocados ou que nós percebemos, né? Então, isso é uma ligação, assim, né? Apesar de, no caso dele, ele ter encaminhado mais para a questão legal, né? Legal, não, porque ele disse que não ia falar do direito, que ele ia falar da ética. Então, não, tá, porque quando é legal, você já é dado, né? Você é o cúmplice, né? Quando é ética, você tem um grau de livre-arbítrio, supostamente, né? Então, acho que podemos interromper agora, né? Agradeço muito a você, Cíntia, pela sua participação.